partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9, Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, aqui comigo no estúdio Carlos Harold e o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá, ouvintes! No programa de hoje nós vamos receber um especialista nacional na parte de remediadores, de probióticos, para tratar a questão da piscicultura e vamos trabalhar bastante a questão aí de insumos recentes para a piscicultura aí. Participe conosco, fique ligado. Rural em Foco. Vamos iniciar o nosso Rural em Foco com as notícias do bloco agrícola. Soja nos Estados Unidos, atenção à definição de safra, inclusive a USDA manteve inalterado o índice de lavouras de soja e milho em boas ou excelentes condições e no Brasil o que preocupa é o clima para o início da temporada. Carlos? Então, né, novamente a mesma conversa semana passada, né, praticamente. Nos Estados Unidos, a gente está na parte de definição de safra, não houve alteração no último relatório aí, então continua nas mesmas condições da semana anterior. Isso, em termos de mercado, é bom que sinaliza uma estabilidade, pelo menos, das condições, né? E aqui no Brasil, a gente está naquela expectativa, terminando a colheita praticamente da safrinha, do ano passado, na última safra, e preparando aí com muita expectativa o plantio da soja que está chegando aí, aguardando o quê? Aguardando chuva para começar os plantios, e aí com a janela abrindo aí dia 11, principalmente aqui na nossa região, se tiver umidade no solo, tiver chuva, o produtor vai plantar. A agricultura no Rio Grande do Sul emite alerta fitossanitário para a cigarrinha do milho. É uma preocupação aqui na região sul, de forma geral, né? Tá todo mundo bastante preocupado que a cigarrinha ela tem ocasionado grandes prejuízos no milho, né? E o bom planejamento para evitar esse problema começa já agora no final da safra, né? Que é tentar não manter aquele milho tiguara, né? Que o pessoal fala que é o milho aí que vem brotando depois aí, que vai manter a cigarrinha na área. Então lá no Rio Grande do Sul já tem uma preocupação com isso. Nós aqui no Paraná estamos começando a trabalhar às vezes a questão de um vazio sanitário para o milho, em função dessa praga que está chegando e está causando grandes prejuízos. Vamos falar então sobre a colheita do milho de segunda safra, que chegou a 89% da área no Centro-Sul e tirou o atraso da colheita. E também vamos falar aqui da produtividade em Marechal Cândido Rondon, que restando apenas 5% do milho para colher, vai confirmando produtividade de 30 a 50 sacas por hectare. Então assim, o milho teve condições muito boas esses últimos dias aí para colheita. Tivemos essa chuva aqui na nossa região, principalmente de Santa Helena aqui, no final da semana agora, passada, né? Mas no geral deu para adiantar bastante o processo de colheita. Eu acho que estamos encerrando praticamente o cultivo. Semana que vem nós já anunciamos que encerrou, né? Eu acredito. E com relação a essa produtividade lá em Marechal, até me assusta um pouco. Eu até acreditava que lá teria colhido um pouco melhor, porque o que a gente tem observado aqui em Santa Helena, analisando onde a gente acompanha mais, aqueles cultivos de milho que foram plantados um pouco mais cedo, né, que a gente fala plantio praticamente no seco, né, no pó, eles vieram um pouco mais rápido, estavam em condições melhores quando a geada veio, né, em condições melhores do que? O grão já estava um pouco mais seco. Então, os cultivos que estão se colhendo agora no final estão um pouco piores em termos de produtividade. Mas aqui em Santa Helena a gente está com uma perspectiva aí girando em torno dos 60 a 70 sacas de milho por hectare. Né? Então isso vai dar o quê? Está dando aí por alqueira aí em torno de 140 a 150 aí de média, que a gente está observando nas lavouras sendo colhidas aqui na nossa região. Ainda assim, uma diminuição em relação ao ano passado. Bem grande em relação ao ano passado. Ano passado a gente girou em torno de 200 aí por alqueire, 200, 220 por alqueire. Esse ano deu uma caída bem grande em função principalmente da geada, né? Teve uma problema da chuva, mas estava vindo bonito ainda.
Mas o preço ainda compensou, se pagou o custo. Vamos falar... Poucas regiões deu pro agro. Vamos falar então das cotações dos grãos aí. Segundo o CPEA, o milho teve uma recua do preço aí com a retração dos compradores, e o trigo, com a proximidade da colheita, os valores também se enfraqueceram. Carlos, traz as cotações aqui da nossa região. A nossa região funciona de um ritmo um pouco diferente da média CPEA, né? A média CPEA é uma média nacional, né? Aqui na nossa região, a soja está cotada a R$ 155,00 hoje, preço de hoje, aqui. R$3 a menos que a semana passada. No acumulado do mês, né? Estamos dia 31, estamos fechando o mês. No acumulado do mês, ela teve uma alta de R$4. Então a gente vê assim que o preço praticamente está estável, né? Estabilizou. O milho está sendo cotado hoje a R$88,00 a saca. R$2 a menos que a semana passada. Ele estava na tendência de alta, deu uma estabilizada, reduzido um pouquinho para 88 aí a saca. No fritar dos ovos no mês, uma redução no valor do milho de R$7. Então você vê assim que o preço foi lá em cima, chegou nos 90 semana passada e deu uma caída agora, começou a dar uma caidinha. E o trigo está o mesmo preço semana passada, R$87, também está aí começando os procedimentos de colheita aí, e mantendo um preço bom para o produtor, né? É R$1 a mais do que a média executada no último dia do mês passado, tá? E se inicia o transplantio de melancia no Rio Grande do Sul. Tá na hora de fazer o transplantio? Se não vier mais nenhum frio, né? Que é o que a gente espera, que não venha nenhuma geada aí. Apesar que tem alguma previsãozinha de alguma frente fria ainda até o final de setembro. Mas esses produtores de melancia, eles estão arriscando plantar agora e ter uma geada. Mas está no momento, se não tiver geada, é um momento muito bom de plantar. Principalmente para quem tem irrigação. Lembrando, o que é transplantio? Transplantio é mudar a muda que foi produzida na bandeja pro solo, né? Nesse sentido. E tem todos os cuidados que tem que se tomar. Mandioca. Segundo o CPEA, a diminuição na oferta chega a interromper a moagem e o preço sobe. Então, a seca, né, que teve aí, ela dificulta o procedimento de colheita, né? Fica complicado para fazer a operação de colheita. E a redução das áreas de mandioca que a gente vem alertando e falando, aí principalmente porque perderam área para produção de grãos, diminuiu a oferta de produto também. Com isso, o preço tem subido. Hoje a mandioca está cotada, o preço CPEA, R$ 498,00 nessa semana. Comparativamente com a semana passada, subiu R$ 13,00. Ainda é um preço muito bom? Não é um preço muito bom. Não está perto do crescimento que teve em preço dos grãos, né? Mas tem recuperado aí os preços aí, isso tem beneficiado um pouco o produtor. Vamos para as notícias do bloco pecuário. Frigoríficos seguem ofertando preços menores para a arroba. André, comenta pra gente essa notícia, aproveita e traz as cotações do boi gordo. Bom dia, boa tarde, pessoal. Os frigoríficos estão tentando puxar o preço para baixo, eles vêm numa tendência de manutenção do valor ultimamente. Na nossa região, na Praça de Toledo, houve um leve aumento da semana passada para cá, subiu R$ 5,00, era 310, chegou ontem a 315. Na Praça de Cascavel, manteve-se estável em R$ 302,00 a arroba, mas os frigoríficos estão trabalhando com certo conforto e se o preço sobe demais, eles diminuem o abate, que eles chamam de alongar a escala, né? Para que esse preço não suba mais que isso. A tendência é que isso continue aí pelo mês de setembro, né? Com certeza, pelo menos assim por alguns meses eles vão tentar reter esse preço aí e manter o controle sobre isso. Sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta têm menores perdas de solo, água e nutrientes. O sistema, é bom lembrar, né? O que é o sistema lavoura, pecuária, floresta? É o uso, né, de árvores no meio do plantio ou com a produção animal no meio do pasto. É um sistema que com certeza ele é favorável, né, benéfico ao ambiente. Ele tem as suas dificuldades de implantação no início, mas comprovadamente, né, esses estudos reforçam isso, que ele é mais eficiente na retenção de umidade no solo, na redução de erosão do solo, só que tem toda uma tecnologia por trás disso. Não pode ser muita planta para não gerar sombra excessiva, não pode ser menos planta, senão não tem efeito suficiente. Tem a questão da implantação, que é principalmente quando você coloca com animais, que você tem que ter o controle ali para que não danifique a muda, né, enquanto ela está crescendo, senão você
tem um retrabalho constante até ele se estabelecer. É um sistema bastante benéfico, né? As pesquisas comprovaram isso, mas também ele exige bastante aí de conhecimento técnico para a implantação, como o André falou, né? O espaçamento entre as mudas de árvore, né? E aí você fazer a rotação das culturas entre uma lavoura temporária e uma pastagem, né? Para os animais, então tem todo um cuidado que tem que ser feito. Aqui em Santa Helena a gente está trabalhando em algumas propriedades um sistema de integração entre pecuária e floresta, né? Que seria o silvopastoril, né, André? Que serve aí tanto para vaca de leite quanto aí até para as ovelhas, né? Todos os animais que se beneficiam da sombra, né, e do clima um pouco mais agradável no meio das árvores é mais interessante do que você ficar no sol, principalmente no nosso clima quente aqui de Santa Helena. Vamos falar um pouquinho de frango. Na segunda-feira, os preços em queda ou estáveis. Os preços vêm em sentido de manutenção do valor, então tanto ao produtor quanto no mercado, a gente vê aí algumas ofertas de vez em quando, mas o preço está se mantendo, até porque é uma carne que não consegue jogar muito o seu custo para o consumidor. Ovos, demanda enfraquecida resulta em nova queda de preços, ovos nunca estabilizando, né? Aquela história, né? Quando ele dá uma subidinha, o consumidor para de comprar e ele já cai novamente. Então é a proteína de menor valor de aquisição. Competitividade da carne suína avança frente à de frango, mas recua em relação à de boi. A de boi que deu uma estagnada, né? Pois é, a gente tem que entender essa notícia primeiro, né, essa chamada. Na verdade, quer dizer que a carne suína caiu o preço, né, houve uma redução no preço pago por quilo de carne de porco, né, então ela compete mais com a carne de frango. Aí a gente vê que o porco também, para quem produz o suíno, o preço vai se apertar. Zoetis lança vacinadora automatizada para tilápias. Esse é um processo bem interessante para quem trabalha principalmente tanque-rede. A streptococose, né, já tinha vacinação bem estabelecida nas regiões de tanque-rede e esse processo, a mecanização desse processo facilita, reduz o impacto ao peixe, né, do manejo. E acelera também bastante o processo todo. E também aumenta a assertividade, né? Porque hoje a vacina ela é feita de uma maneira manual. Então corre o risco ali do vacinador aplicar a vacina no local errado. Essa máquina da Zoetis, né? Pelas notícias que a gente leu, ela faz aí uma interpretação da imagem do peixe e aplica no local exato, né? Então, assim, são tecnologias, né? Uma tecnologia que já existe para salmão, mas são tecnologias que vêm de outras áreas de produção animal para a piscicultura. Então, a piscicultura avançando aí em tecnologia, inclusive o tema aí do nosso programa de hoje, né? É isso aí. Governo estuda remanejar recursos do Plano Safra por forte demanda. O Plano Safra, que a gente já tem algumas restrições, né, principalmente nos bancos privados, né? Parece que vai ter um remanejamento de valores, vamos esperar que isso aconteça. Vamos para a nossa previsão do tempo dessa semana, então, semana aí prometendo calor, podendo chegar aí a 35 graus no sábado, dia 4, e sem previsões de chuvas volumosas até meados de setembro, segundo o CIMEPAR. Nós temos aí uma pequena, uma previsão aí de um pequeno acumulado de 2 milímetros no sábado, e depois só novamente 1 milímetro no dia 8, na quarta-feira da semana que vem. Vamos segurar aí que parece que não vem chuva tão rápido. Apesar de ter essa previsão de frente fria, né, subindo, aqui em Santa Helena vai ficar meio de fora dessa subida do frio e da chuva. Vai ficar só o frio, talvez, e a chuva vai passar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, aí, que faz as nossas previsões agrometeorológicas, né, tá prevista aí uma nova rodada de chuvas aí pro sul do país, a partir do próximo final de semana. Vamos ver aí se vai chegar a Santa Helena. Tomara que venha um friozinho, né, porque eu tô olhando as perspectivas aqui, calor de 38 graus no mês de setembro, estamos no verão. Olha, o goiano vem pro Paraná reclamando do calor. Mas tá louco? É isso aí, gente. Vamos rapidamente pro bloco de apoiadores. Já retornamos com o nosso convidado especial de hoje. Fique ligado. Rádio Comunitária.
Farmácia Real Rede Brasil Poupalar. Produtos em promoção até 13 de setembro. Biovitac, Vitamina C, Forte Gerim, Necroorgan, Riaton Cápsulas e Herbalip. Cimegripe, Sabonete Albany, toalha umedecida Sugar Baby com 50 unidades. Desodorante Above Aerosol, várias fragrâncias. Aproveite as ofertas da Farmácia Real Rede Brasil Poupalar. Fone WhatsApp 3268-1288. 12:31. Modernidade. É assim que a Autoelétrica Imã resolve o problema no seu veículo. Além da equipe de primeira, tem um aparelho Raster, que escaneia e encontra rapidinho onde está o defeito. Na Autoelétrica Imã você também conserta radiador e encontra serviço de guincho 24 horas por dia. Precisou é só chamar. No finalzinho da Avenida Brasil, ao lado do Cavale, 3268-3387 ou WhatsApp 98829-3122. Autoelétrica Iman. Azulord Telhas de Aluzinco e Ferragens oferece em Santa Helena tecnologia e qualidade para telhados com conforto térmico e proteção acústica. Telhas trapézio de 25 ou de 40 e onduladas de 17. E ainda, telha transparente ou leitosa com passagem de luz para economizar energia. Azulord trabalha com telhas de aluzinco, vigas, estruturas metálicas, coberturas e tesouras para construções de residência, galpão, chiqueirão e aviário. Produtos exatamente na medida, sem desperdício. E agora também tem serviço de muque para levantar até 11 toneladas. Zulord, na Praça da Criança, ao lado do Bradesco, 3268-4000 ou WhatsApp 999518344. Qualidade, economia e tradição. É assim na Construicia Mazoquim. Lá você encontra o atendimento perfeito para te ajudar na escolha dos materiais de construção, dos acabamentos, itens de reparo, ferramentas, materiais de jardinagem e das tintas Renner. Vem para Mazoquim e aproveite as ofertas com agilidade na entrega. Avenida Brasil 700, ligue 3268-1498 ou solicite atendimento via WhatsApp 98802-1498. A Tupi Store está arrasando. Uma loja linda, muita variedade e bom gosto. Linha completa dos melhores colchões, mesas e estofados. Lindos jogos de jantares e peças decorativas. Tem tapetes para a sala em promoção. E tem oferta relâmpago em toda a seção de calçados. Na compra de qualquer calçado, no segundo par você tem 50% de desconto. É incrível! Compre um par de calçado e no segundo par você só paga metade do preço. Aproveite essa super oferta da Tupi Store. É por poucos dias. Vá conhecer e aproveite as promoções dessa loja maravilhosa. Tupi Store, em frente à lotérica de Santa Helena. Coronavírus. Evite o contágio. A vacina nos protege e protege aqueles que nos rodeiam. Como nem todos podem ser vacinados ao mesmo tempo e alguns indivíduos nem mesmo poderão ser vacinados, como os bebês muito novos ou pessoas com certas alergias, eles dependem de outras pessoas serem vacinadas para garantir que também estejam protegidos contra a Covid-19. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 87,9. Voltamos com o programa Com Você Agricultor. Papo Técnico. Papo Técnico. E o tema do nosso Papo Técnico de hoje são biotecnologias aplicadas à piscicultura. E o nosso convidado é o João Fernando Alberskock, zootecnista de formação com mestrado, doutorado e pós-doutorado voltado à produção de peixes. Atualmente é gerente técnico global em aquicultura na empresa multinacional Biorigem. Então não é pouca coisa não. Obrigada por aceitar o nosso convite. João, seja muito bem-vindo. Oi, Daiane. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer falar com vocês. João, vamos começar explicando o básico aqui. O nosso público ele é composto basicamente aí de pequenos produtores rurais. Então, vamos explicar um pouco para os nossos ouvintes o que são esses bioinsumos e qual que é a importância deles na produção de peixes atualmente. Vamos lá, Daiane. Daiane, nós sabemos que hoje, com a intensificação da produção, né, cada vez mais, nós temos que aumentar a biomassa, né, produzir mais dentro de uma mesma quantidade de corpo hídrico, e esses passos, né, são extremamente estressantes para os animais, né? Então
muitas vezes somente os nutrientes presentes na ração, a proteína, né, que vão dar origem aos aminoácidos, os minerais e vitaminas, não são suficientes. Então, os aditivos, eles são ferramentas para ajudar o piscicultor, né, ajudar o produtor a manter a saúde e, principalmente, o ganho de peso, uma redução de conversão alimentar. É uma ferramenta muito útil para agregar mais na vida do piscicultor. Aqui em Santa Helena, o nosso perfil de produtores é mais ou menos o seguinte: são pequenos produtores que têm aí na piscicultura uma agregação de renda, né, na propriedade, com área de lâmina d'água aí, a maioria deles menor do que 1 hectare, mas altamente produtivos, né? Então aí a gente tem uma produção média de 35 a 40 toneladas por hectare por ciclo, podendo chegar até mais. Alguns produtores produzem aí de 50 a 60 toneladas. Então é bastante produção, eles não têm controle praticamente nenhum de renovação de água, né? Então eles não têm esse controle do fluxo de água dentro do viveiro e acabam muitas vezes tendo problemas, principalmente quando o peixe está gordo, aí já está em final aí de processo de engorda, né? Problemas com picos de amônia, pico de nitrito, diversos problemas, principalmente de qualidade de água. E o que acontece com os nossos produtores é que muitos vendedores chegam e oferecem assim produtos milagrosos. Isso aqui você pode colocar na água que vai salvar a tua produção. Existe, João, esse produto milagroso que a gente coloca na água e simplesmente resolve todos os nossos problemas? Legal, Daiane, muito interessante sua pergunta, né? Nós sempre falamos, né, para ter uma boa produção, nós dependemos de um tripé, né? Então, e qualquer um, né, desses elos que sejam fracos, que sejam falhos, a produção pode vir aí literalmente por água abaixo, né? Então, nós temos que pensar na genética, né? O produtor trabalhar com uma boa genética, e hoje tem diversas empresas nacionais que são exemplos já mundiais na área de genética. Nós temos que trabalhar com uma nutrição adequada e também com uma ambiência, né? E dentro desse tripé, dentro da nutrição, é onde os aditivos, que não são milagrosos, eles podem auxiliar e muito o produtor. Então, nós temos que pensar e ser estratégicos numa recomendação de aditivos, né? Então, acho que a pessoa que visita o produtor, ele tem que entender, tem que ser consciente que o produtor não vai utilizar uma gama de aditivos e ao final do ciclo, de repente, não enxergar o resultado que ele queria ver, que ele busca, né? Então tem que ser apresentado ao produtor algo que seja uma solução, que venha trazer, né, um recurso para o problema específico que esse produtor tem. Então é um problema de qualidade de água, né? Talvez vai ser indicado um biorremediador, né? Probióticos aí para serem inseridos na água, que vai melhorar a decomposição dessa matéria orgânica. O produtor tem déficit de crescimento para fases iniciais, então dá para ser oferecido e ajustar com o uso de nucleotídeos, né? Compostos que vão melhorar uma multiplicação celular. O produtor tem um problema em entrada de inverno com transfisela ou na entrada do verão com outro patógeno mais predisponente. Então pode entrar com glucano, por exemplo, para melhorar a saúde desse animal. Então os aditivos, eles têm que ser estratégicos, porque ele tem que trazer retorno em todas as formas para o produtor, principalmente economicamente falando. Ô João, André, tudo jóia? Tudo jóia, André. Deixa eu fazer assim, o nosso público é mais de produtores mesmo, né? Vamos entrar um pouquinho mais na base disso. Explica para nós a diferença de probióticos para nucleotídeos, glucanos e catalisadores de probióticos. Tudo isso a gente é vendido como uma coisa só, às vezes o produtor compra sem saber exatamente o que está fazendo. Ah, legal, André, bacana. André, vamos lá. Os probióticos, né, são os micro-organismos vivos, né? Então são bactérias benéficas que, quando são adicionados na ração, ele recebe o nome de probiótico, e quando eles são adicionados na água, eles recebem o nome de biorremediadores, né? Os objetivos são um pouco distintos quando adicionado na ração ou na água, né? Na ração, o que nós queremos é favorecer
uma população de bactérias benéficas no organismo em detrimento, né, de ter bactérias patogênicas. Então esse é o objetivo de você fornecer bactérias do bem. Existem uma infinidade de bactérias boas, né, os bacilos, subtilis, liquiniformes, até mesmo as leveduras, enfim, um monte de bactérias do bem. É uma classe de aditivos bastante importante que vem sendo bastante disseminada. Os pré-bióticos são carboidratos, tá? Que não são digeridos pelo organismo e que de alguma forma vai favorecer o hospedeiro, vai favorecer os peixes, né? Então, até os humanos podem ir numa farmácia e comprar os prebióticos, bem como os probióticos, e são aditivos que vão beneficiar o intestino, né? O intestino do hospedeiro. Então, com isso, tendo um intestino mais saudável, o animal vai conseguir de uma maneira mais fácil absorver as rações, e absorvendo melhor os nutrientes das rações, não vai excretar, não vai mandar tanto nutriente para o meio ambiente, que para o Paraná, por exemplo, é importantíssimo, né? Nós estamos falando de cultivos em tanques escavados, né? Diferentemente do que ocorre em São Paulo, que a produção é em tanques rede, o meio ambiente se torna ainda mais essencial, porque a gente sabe que a troca de água é baixa, né? Então, por isso, você consegue trabalhar em diversos elos dessa cadeia produtiva com os pré-bióticos e probióticos. Os probióticos vão melhorar a saúde intestinal, os pré-bióticos vão ser um importante substrato para o aproveitamento dos probióticos, né? O probiótico, a bactéria do bem, utiliza esse pré-biótico. E aí que nasce o conceito de simbióticos, né? Uma associação de pré mais probióticos. Então são importantes ferramentas que, como um todo, ao término do ciclo de produção, fazem uma grande diferença para o produtor. João, tem, assim, é mais vamos falar um pouco da margem de erro dessa utilização. Geralmente, quando você trabalha pré-bióticos, ele já vem incluído na ração, né? O peixe vai ter a sua exposição a esse consumo. Ele quase sempre ele vai ter um efeito positivo. Mas quando a gente fala em probióticos como remediadores, né, principalmente, a gente tem a questão da qualidade de água do ambiente para desenvolvimento desses organismos bastante complicado, principalmente se o produtor não tem controle da qualidade de água. Exato. Então, assim, como é que você vê essa situação? O que é importante para o produtor saber antes dele aplicar um probiótico? Legal, André. André, tem que ter, né, um monitoramento. A qualidade de água é tudo, né, dentro de uma... Claro que, como nós falamos, genética e nutrição extremamente importantes, mas a qualidade de água é o primeiro limitante dentro de uma produção, né? Então, o produtor tem que planear, né, trazer para uma planilha, ele tem que entender como se comporta a água do seu tanque. Nós sabemos que viveiros que estão do lado um do outro não têm mesmas características, né, limnológicas aí de qualidade de água. Então ele tem que ter uma noção da composição do seu solo, né, fazer uma análise e ter uma noção o tipo de solo, a matéria orgânica que está presente, qual a quantidade dessa matéria orgânica presente, e monitorar, né, minimamente os parâmetros tais como temperatura, como pH, nitrito, nitrato, amônio. Ele tem que saber o comportamento do tanque, porque os vendedores, né, quem vai oferecer um probiótico, ele precisa saber essas características para indicar a melhor bactéria para decompor a matéria orgânica presente nesse tipo de ambiente. E claro, o probiótico ele tem que ter, né, uma quantidade efetiva em termos de unidades formadoras de colônia, tem que ter confirmações dessas bactérias presentes. Então é um ramo que vem crescendo muito, né, novas empresas entrando no mercado, e também é uma excelente ferramenta para trabalhar no ambiente. Aqui nós temos entrando também a questão da recirculação, né? Tanto a recirculação sem bioflocos quanto com bioflocos. E está se trabalhando muito, só que ainda se tem na região uma utilização de cal hidratado e cal virgem muito grande, né? Então isso acaba dificultando o desenvolvimento dessa bactéria, dessa flora bacteriana, né, do ambiente.
é uma realidade que a gente tem, é que, na verdade, os produtores pouco costumam fazer análise de água, né? E aí, de repente, começa a ter uma mortalidade, vai lá, faz uma análise de água emergencial, vê que, de repente, está com pico de nitrito e vem o vendedor e fala assim, olha, pode jogar esse produto que vai acabar com o seu pico de nitrito. Então, acho que, como o João falou, é interessante que o produtor adote estratégias. João, mais a respeito do probiótico na ração mesmo. É uma pergunta que os produtores me fazem, é um questionamento que a gente sempre tem e eu nunca sei responder para eles. Eles têm uma estratégia assim, eu não sei o que compensa mais para mim. Eu dar uma ração assim, top de qualidade que tem no mercado e não colocar o probiótico, ou eu dar uma ração mediana, vamos dizer assim, em qualidade, com um preço um pouco mais baixo e colocar o probiótico na intenção de aumentar a digestibilidade. Você sabe me dizer o que economicamente tem um custo-benefício melhor para o produtor? Daiane, é uma pergunta realmente de difícil resposta, acho que até é o motivo de você falar, né? Essa dúvida, ela realmente tem que ser sanada nas condições de determinado produtor, né? Então, o que eu vejo? A ração melhor, né? É sempre um benefício para o produtor, nós não temos dúvidas disso, né? Então, uma ração hoje, existem já as rações de saúde, linhas de saúde ou linhas preparatórias para frio, preparatórias para temperaturas mais quentes. E essas rações geralmente já contêm, né, algum tipo de aditivo, né? Então, muitas vezes essas rações já contêm uma quantidade de prebióticos ou nucleotídeos ou glutanos ou algumas enzimas, né? Nem sempre probióticos, porque o probiótico tem um cuidado maior, tem que ter um cuidado maior durante a extrusão desse alimento para que não haja perda, né? Da mesma forma, algumas enzimas que também podem se perder durante o processo de extrusão, e até por isso os produtores, um dos aditivos mais colocados como coating hoje, né? Como cobrimento nas rações, são realmente os probióticos, né? Assim, de você garantir que aquela quantidade que você almeja esteja presente no tanque de cultivo, né? Então, ele teria que fazer teste. Eu sempre falo, sobre ração, eu falo, não compare preço de ração, né? Uma forma muito errada da gente pensar. Compare, faça o ROI, o retorno sobre o seu investimento. Veja o preço que você está pagando na ração, mas quanto isso está te trazendo em termos de biomassa, de redução de conversão alimentar, né? Em ganho de peso dos animais. É muito errado, Daiane, até mesmo, né? Quando nós falamos de aditivos, e nos questionam, olha, mas esse aditivo tem um preço elevado para mim nesse momento. Mas veja o retorno sobre o investimento que ele vai te trazer, né? Um beta-glucano, por exemplo, você deixar o animal com uma imunologia responsiva para enfrentar um desafio, com o surgimento de enfermidades, veja o aumento da sua sobrevivência e faça as contas, né? Planilhe. Isso é algo que nós temos que incentivar os produtores a planilhar, né? Saber a biomassa que ele está colocando, saber as qualidades lignológicas, de características de qualidade de água diariamente, 2 mensurações ao dia, fazer biometrias parciais, né? Ele tem que entender cada passo do seu cultivo para ele saber, a hora que chegar no final, no término do ciclo, ele ter um real conhecimento se ele teve o lucro almejado ou se ele tem que mexer em alguns dos elos, ele tem que procurar um animal melhor geneticamente, ele tem que trabalhar a nutrição, ele tem que incorporar algum aditivo de uma maneira pontual, ele tem que entender a produção e só vai conseguir fazer isso a hora que ele finalizar e saber que ele tem todos os dados numa planilha. Ô João, aqui é o Carlos. Sabendo aqui do seu histórico, aqui como um gerente técnico global aqui, a gente vê a questão das biotecnologias hoje entrando em todas as áreas, as mais diversas áreas de produção, né? Na piscicultura não é diferente, estamos vendo aí, a Dani comentou com você aí, que os biorremediadores entrou com força aqui no mercado, muitos produtores começaram a utilizar, às vezes muitos criticando a sua eficiência, inclusive, porque não respondiam da forma como deveriam, por utilizar de forma inadequada. Mas você, como um técnico aí que trabalha não só no nível do Brasil, é uma tecnologia que está vindo para ficar, é algo que vem crescendo, mais para frente a gente vai continuar falando disso. O que são as próximas coisas que você acha que vai surgir nesse sentido para a piscicultura? Legal, Carlos. Carlos,
nós, né, hoje, o que nós percebemos? Muito do que é feito, né, na piscicultura são modelos, né, copiados hoje, ou aprendidos, vamos assim colocar, da avicultura e da suinocultura, né? Principalmente a avicultura, nós sabemos hoje uma exigência aminoácida diária, né? Sabemos quanto um pintinho de 5 dias tem que consumir de determinado aminoácido limitante ou não. E nós esperamos ter isso também um dia dentro da piscicultura, né? E tecnologias surgem a todo momento. Muito do que é feito hoje na piscicultura global são algumas cópias, né? São alguns modelos que nós entendemos do mercado de salmão e que são trazidos para o Brasil. Claro, né, que existem hoje algumas espécies que pagam um pouco mais por novas tecnologias e outras espécies que pagam menos. Mas isso vem mudando ao decorrer do tempo, né? O modelo do Paraná, do oeste do Paraná, é um modelo de criação nacional, eu diria até mundial, né? Uma altamente tecnificada, falarmos aí em colocar 6 quilos, 8 quilos, né? Em alguns lugares citam até 10 quilos por metro quadrado de tilápia. Quando nós poderíamos esperar isso, né? Quando nós fizemos faculdade, o André vai lembrar, lá atrás falava de meio quilo, 1 quilo por metro quadrado. De repente, com tecnologias, possibilitou um aumento absurdo, né, dessa biomassa. Isso veio como? Com biorremediadores, veio com pré-bióticos, veio com utilização de enzimas nas rações, veio com alguns usos de aditivos fitogênicos. Então, é um caminho, sem dúvida, que não tem mais volta, né? É um bem necessário, né? Se nós queremos tirar uma maior biomassa, aproveitar melhor esse ambiente, que é o objetivo, né? O objetivo é nós produzirmos cada vez mais em uma menor, né? Um menor espaço de área. Nem nós pensamos aí, né? Nós teremos até 2050, nós vamos aumentar drasticamente a população e temos que produzir no mesmo espaço, né? Então isso nós vamos conseguir aumentando a produtividade. E para isso as biotecnologias estão aí, os alimentadores automáticos, né? Uma automação maior em despesca, em classificação, uma melhor forma de vacinar, né? Até pouco tempo atrás nós tínhamos uma vacinação totalmente manual, muitos lugares continua, mas de repente já tem empresas aí desenvolvendo vacinadores, né, automáticos, e a nutrição tem que acompanhar, né? Então, com alimentos que serão melhor aproveitados pelos animais, aditivos nutricionais, aditivos tecnológicos para melhorar a qualidade do pellet. Então são necessidades do setor e que a tecnologia nas diversas áreas vai trazer isso e vai incorporar dentro da piscicultura. Vamos aproveitar aí para deixar o convite, né, já que é tema da live de hoje no canal oficial do IFC no YouTube, né? O João vai participar às 19 horas, aí os produtores que quiserem aí, tiverem interesse, liga lá, o João vai participar aí de uma live no YouTube justamente aí sobre essas tendências do mercado como tema, né? E inclusive com redução do impacto, né, do uso de antibióticos na piscicultura através do uso de imunomoduladores. João, a gente sabe que você tem uma reunião importante daqui a pouquinho, se você quiser deixar suas últimas palavras. Ô André, eu que agradeço, foi um prazer conversar contigo novamente. Eu com o André, nós nos conhecemos aí algum tempo atrás, durante um estágio. Alguns anos já. 15, 16 anos atrás. É um prazer conversar com vocês. Que fiquei ouvindo o programa antes da minha entrada. Vocês estão de parabéns, né? Que canal informativo, interessante. E só tenho a agradecer, né? Estou à disposição. Se tiver algum momento que vocês queiram retomar a conversa, nós, a Biorigem, nós estamos sempre de portas abertas e à disposição para atendê-los. Com certeza a gente também vai ter bastante interesse. Muito obrigado pela presença, João. Valeu, ajudou demais, trouxe informação muito relevante. Muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Valeu, um abração. Um abraço. Pois é, e vamos continuar aí a gente trouxe, né,
Nós estamos lisonjeados aí, né, com a participação do João, que ele é referência aí não só nacional, né, mas ele é gerente técnico global aí da Biorigem, que é uma empresa que tem bastante produtos, não só para aquicultura, mas também para outras atividades de produção animal, né, e trouxe um recado bastante importante aí para os nossos produtores. Acho que deu para todo mundo entender que não existe produto milagroso, né, a análise de água aí é um ponto fundamental aí, porque na verdade a gente fala muito de biotecnologias, mas na verdade nada mais são do que bactérias, né? São compostos aí, organismos vivos que a gente está colocando. E se a gente for parar para pensar com o produtor, eu acho que é a gente usa biorremediador, a gente até estava comentando isso antes do programa, né? Nada mais é do que esses produtos que a gente está utilizando, é como se fosse uma inoculação que a gente faz na soja, né? Você está colocando algo para potencializar aquilo, então você tem que dar condição para aquela bactéria, aquele produto que você está utilizando reagir. Então tem que estar atento à qualidade de água, tem que ficar atento o produtor a isso, né? Isso é muito importante, né? A gente sempre traz aí, como o João colocou, eu acho que é o ponto aí fundamental da produção de peixes é a qualidade de água, né? E a realidade é que nossos produtores, eles não fazem análise de água, não fazem o correto preparo do viveiro, né, André? Para poder receber um novo lote. Isso é um problema grande, né? Esse é um limitante, na verdade, né? Às vezes até o produtor vai usar e vai achar, no final não teve resultado nenhum. Às vezes ele usou na hora errada, ele usou na hora que a água não estava boa. Não tem uma forma de comparação, por exemplo, se eu usar numa época em que você tem deficiência hídrica ou na época em que tem muita chuva, também é um problema. Tudo isso você tem uma forma de controlar a aplicação desses produtos, né? Se você usa na época que chove muito, isso vai ser lavado. Você não tem tempo das bactérias trabalharem no ambiente. Isso é uma coisa que o João trouxe importante informação para nós, que o produtor, ele trace uma estratégia para cada problema que ele tem, existe um produto que vai se adequar mais, né, para que ele consiga melhorar ali o desempenho dos peixes naquele. Então, é problema de conversão, é um problema específico de qualidade de água, né? O que é que ele tem que trabalhar? Então, não é que um biorremediador ou um probiótico ou um prebiótico não funciona. Ele funciona, só que ele precisa ter aí, como o Carlos disse, também uma condição adequada para ele funcionar, né? Não adianta utilizar só quando tá com problema lá, né? Exato, tem um método de utilização, né? Tudo tem que ser feito de maneira correta. E o mais recomendado, né, é que você consiga fazer um comparativo. Você vai começar a usar um produto, usa num tanque, no outro você não usa, né? Deixa de controle para você ter parâmetro de comparação. Às vezes o ambiente não está favorecendo o produto, mas também então ele não vai ter o resultado. Eu gosto de falar o seguinte: tanque de piscicultura é igual filho, você pode ter 10. Um é diferente do outro. Mas ainda assim, compare, igual o André falou. Como que você vai saber? Igual eu falei, nunca consigo responder para o produtor o que é melhor, né? Economicamente, ele comprar uma ração média e colocar um aditivo ou comprar uma ração top de mercado? Nesse assunto também eu fiquei encabulado com a resposta dele, né? Produtor levar em consideração não o preço da ração, mas o potencial que essa ração está dando, né? Isso é uma coisa, da ração e tudo isso mais. É uma coisa que a gente sempre faz, né? Orientar dessa maneira. Às vezes não é o preço, às vezes você paga mais barato, mas você está perdendo em conversão. Conversão alimentar, o que é? Basicamente, quanto que o peixe consumiu em quilos de ração para ganhar em peso, certo? Então, isso é uma conta que geralmente os produtores não fazem. A gente incentiva muito o produtor de peixe a profissionalizar a atividade, porque hoje você chega numa avicultura, o produtor que ele é integrado, ele sabe quanto que deu de conversão, quanto que ele ganhou de bônus ou não, né? Então, às vezes é mais fácil trabalhar com esse produtor. Mas o produtor de peixe, muitas vezes, ele só quer saber se deu o suficiente para pagar o custeio. Então, se pagou o custeio, tá valendo, o que sobrou é lucro, e na verdade não é bem assim. A gente tem que ter esse controle, porque você imagina se você usa uma ração ruim, mesmo que seja 30% mais barato, se você usar o dobro de ração, vai sair mais caro do que você usar uma ração corretamente balanceada, né? Então, no total final, quando você faz essa conta do custo do lote, você vê que não compensou. Eu sempre prego aí a terminação da tilápia com ração de 32% e um monte de gente me... E vou puxar a sardinha para nós aqui. Produtor, tá com dúvida? Procura o escritório do IDR aqui, Santa Helena principalmente, não tem o que reclamar. Tem um engenheiro de pesca aqui à disposição, tem um veterinário especialista em piscicultura. Procure a gente aqui e a gente tenta dar uma mão para você, produtor.
É isso aí, gente. Vamos terminando mais um programa. Chegamos perto do final aqui, batemos o nosso horário. Na próxima terça, 7 de setembro, não teremos programação, mas retornamos no dia 14 de setembro com mais informações, muita informação de utilidade prática para o nosso produtor. Então vamos fechando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná, antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Semana que vem estamos de volta e contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou contate pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês.